A procrastinação está roubando o seu futuro. E se você não se tornar independente dela, ela vai acabar com você. Tudo que você quer conquistar depende da ação, e a procrastinação está te impedindo de agir. Mas existe um método infalível com apenas 4 etapas para você se tornar independente da procrastinação de uma vez por todas. Porém, tem um detalhe. A maioria das pessoas nunca chega até a última etapa e a mais transformadora, porque elas já falham na primeira etapa. E é nessa primeira etapa que você vai descobrir que mentiram para você a respeito do que é procrastinação. Então vem comigo que você vai entender o que eu tô falando. A primeira etapa é entender o que é e o que não é procrastinação. A primeira coisa é que procrastinação não é preguiça. Olha o caso da Ana. A Ana trabalha 10 horas por dia, cuida da casa, dos filhos, do marido, e mesmo assim, ela tá há 2 anos adiando entrar na academia. Ela não é preguiçosa. A Ana só está presa no ciclo da procrastinação, assim como você. A procrastinação também não é falta de disciplina. Imagina o João, tá? O João é um atleta de alto nível, tem grandes resultados, é um exemplo de disciplina nos treinos. Todo dia, 7 horas da manhã, ele tá lá treinando. Mas ele não consegue terminar nenhum livro que ele começa a ler, sempre adiando e procrastinando. O João não é indisciplinado, ele só não sabe como lidar e como vencer a procrastinação. A procrastinação também não é falta de força de vontade. Pedro é honesto, é trabalhador, ele é super confiável, ele é sempre super esforçado, só que todas as vezes que ele pensa em investir seu dinheiro e organizar as finanças, ele sempre empurra para depois, sempre deixa pro dia seguinte, para amanhã seguinte, talvez para a semana, talvez até pro ano seguinte. O Pedro não era irresponsável. O Pedro é uma pessoa responsável, ele apenas, assim como você, não sabia como se libertar da procrastinação. Então, Júlia, eu entendi que procrastinação não é falta de caráter, procrastinação não é falta de disciplina, não é falta de foco, procrastinação não é preguiça. O que é procrastinação? A procrastinação é um padrão mental. É a sua mente tentando te afastar e te impedir de enfrentar o desconforto. A nossa mente, ela não gosta de gastar energia, a nossa mente não gosta de enfrentar coisas que são desconfortáveis. E todas as vezes que nós nos deparamos com atividades difíceis, com atividades desconfortáveis, com coisas que iriam nos desafiar ou gastar muita energia mental, de modo quase que inconsciente, a sua mente tenta te afastar, te fazer fugir dessa atividade. Como? Procrastinando. Então, a definição de procrastinação é uma atividade que nós adiamos sem possuir um motivo lógico para isso e tendo consciência do malefício que isso vai trazer para a nossa vida e para os nossos resultados. E o motivo da procrastinação é apenas a nossa mente tentando nos fazer não gastar tanto tempo e tanto esforço. Ou seja, a procrastinação não é mudada de um modo pontual, a procrastinação não é mudada através de um novo aplicativo que você instale. A procrastinação não é solucionada com um hack de produtividade, a procrastinação é solucionada quando você colocar em prática os 3 próximos passos que eu vou te falar nesse vídeo. Você já entendeu que você precisa parar de procrastinar e é por isso que você assistiu esse vídeo. Mas eu quero te fazer um novo pensamento. Eu quero que você entenda e pense. Brasil e Estados Unidos. Ambos países hoje bem diferentes politicamente, socioeconomicamente, de nível de desenvolvimento. Só que o passado deles é mais comum do que a gente pensa. Brasil e Estados Unidos ambos eram colônias. O Brasil era colonizado por Portugal, enquanto os Estados Unidos era colonizado pela Inglaterra. Ambos decidiram em um momento e entenderam que era necessário passar por um processo de independência, ou seja, parar de ser dependente, de ser influenciado por algo ou por alguém que não era eles mesmos. E eles passaram por um processo de independência e os Estados Unidos ele conseguiu passar por esse processo e realmente virar uma nação independente. Enquanto o Brasil, não. O Brasil continuou sendo explorado, continuou sendo influenciado, continuou sendo direta ou indiretamente comandado por pensamentos que foram deixados no país, por mentalidades que foram colocadas, por exploração do seu próprio povo, enfim. E a verdade é que os Estados Unidos conseguiu ser independente, mas o Brasil não conseguiu. Só que eu não tô aqui para falar sobre a história do Brasil, sobre a história dos Estados Unidos. Não é sobre esse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar sobre a sua história, a sua vida. O Brasil hoje virou o país que você conhece, os Estados Unidos, perdendo você ou não, é o país talvez mais relevante, mais poderoso do mundo. O que é que vai determinar se você vai virar um Brasil, economicamente falando, ou se você vai virar os Estados Unidos? É a velocidade e a qualidade que você vai passar pelo seu processo de independência. Júlia, como assim o meu processo de independência? Não tem como você achar que vai alcançar o futuro e a vida dos seus sonhos. Não tem como você achar que vai conseguir alcançar realmente o sucesso profissional e financeiro se você continuar sendo dependente. E eu sei que você não é dependente de um colonizador. Por mais que você odeie a procrastinação, você ainda não conseguiu se libertar da procrastinação. Você não conseguiu ainda sair da procrastinação. Você continua preso a ela, tendo seus dias, o seu tempo e seus sonhos se afastando de você, escorrendo entre seus dedos apenas porque você não conseguiu se libertar da procrastinação. Como a Ana, como o João, como o Pedro, pessoas talvez esforçadas, determinadas, com muitas responsabilidades, mas que ainda assim, por mais esforçadas que fossem, disciplinadas que fossem, a procrastinação estava impedindo que elas alcançassem os seus objetivos. E é por isso que eu vou entrar na segunda etapa.
A segunda etapa é entender o que te faz procrastinar. Se nós não temos consciência sobre qual é a origem da nossa procrastinação, qual é a origem da nossa perca de tempo não intencional, a gente nunca vai conseguir se libertar da procrastinação. E eu poderia listar mais de 20, 25 causas, motivos pelo qual você procrastina. Só que existem 3 pontos principais, que a maioria absoluta das pessoas se identifica e se percebe procrastinando por conta desses motivos. E é isso que eu vou te explicar agora. A primeira causa da procrastinação é a distância entre o lugar que você está hoje e a sua meta e o seu objetivo. Júlia, me explica melhor isso. Talvez você, todo janeiro, escreve várias metas que você quer alcançar no ano. Quero ler 52 livros no ano, eu quero alcançar tal e tal objetivo, quero viver isso e aquilo. Só que provavelmente você define a meta que você quer alcançar ao longo de 12 meses. Só que a meta que é definida ao longo de 12 meses, o seu cérebro entende que vai demorar muito para chegar. Que ainda tem muito tempo útil para fazer. Então ele não vê nenhum tipo de urgência ou necessidade para você começar a colocar em prática agora. Se você tem 12 meses para ler livro, ele não tem por que começar a ler livro ontem. Então ele continua procrastinando, até que não tenha mais tempo. É por isso que você bota metas mirabolantes para fazer em 12 meses, e você só começa a perceber que você não alcançou essas metas em dezembro, quando praticamente não tem mais tempo. Só que tem um problema. Quanto mais você adia essa meta, mais pesada ela fica. Isso é um efeito científico, que quanto mais nós adiamos essa meta e quanto mais nós deixamos essa meta para depois, mais cognitivamente e emocionalmente pesada, mais estresse associado, mais cortisol associado a essa tarefa tem. E quanto mais cortisol e quanto mais estresse associado a essa tarefa, mais são as chances de você continuar procrastinando. E quanto mais você procrastina, mais estresse que você sente. Então você entra num loop, nesse círculo da procrastinação. Uma atividade que parece desafiadora demais, ou talvez distante demais, ou que você não precisa fazer agora, quanto mais você adia, mais difícil ela fica de ser feita, emocionalmente falando. E quanto mais difícil ela fica, mais chance de você procrastinar. E aí acabou, você entra no loop e nunca mais consegue sair desse loop. E é nesse momento que a confiança desaparece, que o desânimo cresce, você começa a se sentir incapaz e não alcança os seus objetivos. Só que essa é apenas a primeira causa. A segunda causa do porquê você procrastina é porque você não se sente capaz. Júlia, como assim? Lembra que o nosso cérebro ele quer economizar energia e evitar as coisas que parecem ser desafiadoras demais? O que acontece quando você acredita ser incapaz de fazer muitas coisas? Quando você não acredita no seu potencial ou você não sabe aquilo que você é capaz de fazer? Seu cérebro vai interpretar tudo como extremamente desafiador, como extremamente difícil. Então, se é desafiador e se é difícil, ele vai continuar a procrastinar. Tudo isso porque você não acredita ser capaz de realizar uma tarefa, de realizar uma atividade. Ou seja, as suas crenças de incapacidade estão te fazendo procrastinar e estão te impedindo de alcançar os seus objetivos. Quanto menos capaz você se sente, mais procrastinador você é. É um escritor que não consegue começar a escrever o livro porque toda vez que ele pensa, aquelas vozes que falam que ele não vai conseguir na cabeça. É um empreendedor que tem várias ideias, mas não se sente capaz de colocar nenhuma delas em prática. É a mudança de carreira, que nunca sai do papel porque sempre vem o medo e aquelas vozes que dizem que você não vai conseguir. Projetos e sonhos que sempre ficam no muro das ideias, na prateleira das ideias e nunca se transformam em realidade. A procrastinação está roubando os seus sonhos de você. A terceira causa, na minha opinião, a mais pertinente de todas, que é a distração. A distração nada mais é do que quando você está trabalhando, estudando, lendo, e do nada surgiu a vontade de você abrir o WhatsApp e ver se quer alguma mensagem nova para você. São coisas que te fazem sair do foco, coisas inconscientes, coisas imperceptíveis, coisas que até parecem lícitas e válidas, mas têm um objetivo: te afastar das atividades, das realizações que você não gostaria de estar fazendo. E o resultado disso é que uma tarefa que poderia ser feita em 1 hora te consome o dia inteiro, talvez dias inteiros. Tarefas que poderiam ser realizadas em 25 minutos, você talvez demora mais de 2, 3 dias para fazer. Tudo por conta de distrações. A Microsoft falou que a média de tempo que nós ficamos focados fazendo uma mesma coisa sem sermos interrompidos é 8 segundos. 8 segundos. A cada 8 segundos você é interrompido, a cada 8 segundos você muda a atividade que você está fazendo. Então, Júlia, como que eu vou alcançar um futuro? Como é que eu vou construir minha empresa? Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu paro tudo aquilo que eu faço a cada 8 segundos? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Não tem como alcançar grandes coisas, ganhar dinheiro, mudar a sua vida, que você continua estando preso à procrastinação. E a causa da procrastinação, nesse motivo, é a distração. Talvez não a distração, mas a falta de capacidade. Talvez não a falta de capacidade, mas talvez a distância do seu estado atual até o objetivo que você quer alcançar. Eu não sei qual é a causa que tem te feito procrastinar, mas eu sei que independente de qual seja a causa, hoje chegou o dia de você se libertar dela. Você já entendeu a etapa 1, que é o que não é procrastinação, a etapa 2, o que é que te faz procrastinar,
e nós estamos chegando nas etapas mais importantes. Se lembra, a solução vem na etapa 4. A etapa 3 é sobre entender quais são os tipos de procrastinador e qual tipo você se encaixa. O primeiro tipo de procrastinador é o caçador de prazer. Nada mais é do que uma pessoa que fica se movendo por prazer imediato. Ou seja, entre comer um hambúrguer agora ou fazer minha dieta, ela vai escolher o hambúrguer. Entre adiar o despertador mais 15 minutos e acordar e levantar agora, ela vai escolher adiar o despertador. Entre ir pra academia ou ficar vendo o TikTok, ela vai preferir sempre ficar olhando o TikTok. É uma pessoa que tá sempre caçando o prazer e fugindo daquilo que é desprazeroso e desconfortável. Só mais um episódio e eu começo, só mais 5 minutos no TikTok, amanhã eu vou pra academia. Quantas dessas historinhas você tem tocado pra si sem expectativa de ganhar dinheiro e de ter resultado? O segundo tipo de procrastinador é o procrastinador ansioso. Esse procrastinador nada mais é do que a pessoa que, ao olhar e pensar naquilo que ela tem para fazer, ela fica paralisada. A ansiedade faz com que ela fique estagnada no mesmo resultado, na mesma vida. Por quê? Porque toda vez que ela pensa sobre o amanhã, sobre as atividades que ela tem que fazer, isso gera ansiedade. A ansiedade gera paralisação. E quanto mais paralisada, mais procrastinação. Quanto mais procrastinação, mais ansiosa ela fica. E aí entra em outro ciclo da procrastinação e da ansiedade. E ele fala, eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer isso, eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir. Tudo isso com as narrativas que o ansioso acredita que ele conta para si mesmo. Porque a ansiedade está impedindo ele de agir. O terceiro e último tipo do procrastinador é o procrastinador distraído. Júlio, o que é o procrastinador distraído? Nada mais é do que a pessoa que todas as vezes que ela começa a fazer uma atividade, ela se distrai. Abre o celular, vê a notificação, vai beber uma água e ela não consegue ficar focada por mais do que 2, 5, 10 minutos no máximo fazendo a mesma atividade sem se distrair. E ela passa um dia inteiro, semanas inteiras, fazendo uma atividade pelo qual ela poderia ter feito em poucas horas, talvez até em poucos minutos. Essa pessoa, sem perceber, está deixando com que a distração roube o seu tempo, a sua energia e a sua produtividade. E o último tipo de procrastinador é o procrastinador inseguro, ou seja, que não tem interesse de capacidade. Lembra da segunda etapa de entender quais são os motivos da procrastinação? A origem da procrastinação, do procrastinador distraído, nada mais é do que a distração. E a origem da procrastinação do procrastinador, que nós estamos falando agora, que é o último tipo do procrastinador, que é o incapaz, é a falta das crenças de capacidade. Ele não se acha capaz de conseguir, ele não se acha capaz de alcançar os seus objetivos, ele não se acha capaz de abrir a empresa, de passar no vestibular. E é justamente esse sentimento de capacidade que faz com que ele continue adiando e evitando e deixando para depois o que ele já deveria ter começado, justamente por não acreditar ser bom o suficiente. Ou seja, 4 tipos. O primeiro tipo é o caçador de prazer, o segundo tipo é o ansioso, o terceiro tipo é o distraído e o quarto tipo é o inseguro. Qual dos 4 tipos você tem sido? Me fala aqui nos comentários. E agora que você entendeu qual tipo de procrastinador você é, tá na hora de entender como eliminar essa procrastinação. Nós chegamos na quarta e na mais poderosa etapa de todas. Eu vou trazer a solução para cada um dos tipos de procrastinador agora. Então você precisa assistir até o final. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui qual é o seu tipo de procrastinador, porque eu vou dar a solução que você tanto esperar. Se você identificou que você é um procrastinador ansioso, a solução, existem várias, mais de 15 soluções que eu poderia e quero te dar, mas eu vou te dar a mais fácil de ser colocada em prática agora. A ansiedade acontece porque a amígdala, que é uma parte do seu cérebro, ela toma controle sobre a sua mente e ela começa a enxergar em situações normais, em situações cotidianas, ameaças, muitas vezes irreais. Se você quer se libertar da ansiedade, uma das soluções mais práticas é, todas as vezes que você sentir que a ansiedade está te deixando estagnado, você vai fechar os seus olhos e fazer uma contagem regressiva de 10 até 0. Quando você faz isso, você faz com que seu cérebro saia do futuro e ele começa a entrar no estado presente. Ele deixa de ficar fantasiando, imaginando o que vai acontecer amanhã, o que você tem que fazer depois, e ele começa a focar no agora e no que ele pode controlar agora. Ou seja, contar de 10 até 0. Todas as vezes que você se sentir ansioso em relação ao seu futuro, para fazer com que sua mente volte ao estado presente e pense qual é a primeira coisa que você pode fazer agora para começar o processo dos resultados. Se você se identificou como procrastinador distraindo, eu vou te dar uma solução muito prática. Você vai começar a colocar em prática a teoria da arquitetura do ambiente. Você precisa olhar para o seu ambiente que você trabalha e que você estuda e analisar o que é que tem nesse ambiente que pode ser retirado, melhorado, limpado para diminuir a quantidade de vezes que você se distrai. Você se distrai porque tem estímulos que te fazem se distrair. Talvez tenha uma cama que fique te chamando para tomar um cochilo. Talvez tenha um celular do seu lado, um computador aberto, uma televisão, um controle. Você precisa olhar para esse ambiente e entender o que é que você pode mudar de modo prático no seu ambiente para que o nível e a quantidade de gatilhos disponíveis visuais nesse ambiente ele possa se reduzir. Quanto menos gatilhos que te façam se distrair, menos será a sua procrastinação. Ou seja, comece a entender o que é que te faz se distrair e comece a retirar cada uma dessas coisas do seu ambiente para que você consiga ficar focado
para um período maior de tempo. A terceira solução é para as pessoas que acreditam ser procrastinadoras inseguras, ou seja, que não se sentem capazes. Não se sentem capazes de atingir seus objetivos, não se sentem capazes de alcançar seus resultados. A solução para elas é, ao invés de querer conquistar o mundo, começar por micro-vitórias diárias. Você não se sente capaz porque você não viveu coisas suficientes que mostram para você e para o seu cérebro que você é sim capaz. Uma solução para você é fazer como se fosse um jogo consigo mesmo. Defina pequenas metas todos os dias para que você possa alcançar diariamente pequenas vitórias. A cada pequena vitória que você alcançar, você vai reafirmar para a semente que você é sim capaz, que você é sim vitorioso, você consegue sim alcançar grandes coisas. E a crise de incapacidade ao longo do tempo, durante um longo período de tempo, vai ser solucionada e substituída por crenças de capacidade. Você precisa reprogramar sua mente. E a última solução é para o caçador de prazer. Se você se identificou como um procrastinador caçador de prazer, a solução que eu quero te entregar é muito simples. Você vai parar de entender que desconforto é sofrimento. Desconforto é solução. É preciso aprender a encontrar prazer no desprazer. Apenas pessoas que conseguem olhar para o desprazer, para treinar na academia, para acordar cedo, para fazer dieta, e conseguem olhar para cada uma dessas coisas com prazer, elas conseguem alcançar o sucesso. Ou seja, você precisa mudar a sua mente, reprogramar os seus pensamentos e a sua narrativa interna, para começar a olhar para aquilo que você antes enxergava como desprazer, como algo extremamente prazeroso. E o que eu te dei agora foram apenas 4 soluções. E se eu te disser que eu não quero te dar 4 soluções? Eu não quero apenas as soluções práticas que você vai colocar em prática hoje, e com certeza eu posso te garantir que essas apenas 4 soluções já vão trazer muito resultado na sua vida. Só que se você sair desse vídeo e continuar vivendo a sua rotina como você está vivendo hoje, se você sair desse vídeo e não mudar a sua mentalidade, se você sair desse vídeo e não reprogramar as crenças, se você sair desse vídeo e não continuar vivendo o processo para eliminar a procrastinação, em talvez menos de 4 dias, você já vai ter voltado para o lugar que você estava antes de assistir esse vídeo, para o lugar de procrastinador. Eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar apenas com as pessoas que querem parar de procrastinar. Eu quero falar apenas com as pessoas que querem eliminar a procrastinação da sua vida e não querem esperar 2 meses, 3 meses, 1 ano para virarem pessoas livres, independentes da procrastinação. Eu quero falar com pessoas que querem virar independente da procrastinação hoje, ou melhor, em menos de 1 mês já conseguirem perceber que a vida delas foi transformada, que elas não são mais escravas da procrastinação. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, como o processo de ir à tendência deles, tem muita gente que já está há anos tentando se libertar da procrastinação e não consegue. E acha que está fadada a ser procrastinador pelo resto da sua vida. Porque você não conseguiu ainda ir pra academia, porque você não conseguiu ainda colocar em prática o seu projeto fitness, porque você ainda não conseguiu ler o livro que você se prometeu, porque você ainda não conseguiu tirar aquele projeto do papel. Só que o problema não é você. O problema nunca foi você, o problema é que você não tem acesso ao método, às estratégias e aos ferramentas certas. E é por entender isso que eu criei algo que não existe no Brasil e no mundo inteiro. Eu criei algo chamado protocolo. É um protocolo de apenas 21 dias. Ou seja, para pessoas que não querem esperar anos para mudar a sua vida, mas querem mudar a sua vida em menos de 1 mês. E esse protocolo ele foi criado com uma estratégia anti-procrastinação. Júlia, como assim? É um protocolo para que você possa sair da mais profunda procrastinação para mais alta produtividade. Parar de procrastinar e não apenas isso, mas começar a construir uma vida de fato produtiva. Lá dentro eu te ensino como reconstruir a sua rotina, lá dentro eu te ensino como reprogramar a sua mente, lá dentro eu te ensino como que você pode organizar a arquitetura do seu ambiente para transformar o seu quarto, o seu ambiente de trabalho em um lugar mais produtivo de todas. Lá eu te ensino como que você pode remanejar e utilizar técnicas já validadas pela ciência para otimizar o seu tempo e fazer coisas que você talvez demorava semanas para fazer em pouquíssimas horas. Lá dentro você vai entender tudo o que você precisa para deixar de ser uma pessoa procrastinadora e para se transformar em uma pessoa extremamente produtiva e nunca mais voltar para esse lugar da procrastinação. E qual é o melhor? Você não vai procrastinar e que curso como os outros que você fez na sua vida, porque o protocolo não é o curso. Você não vai ter várias aulas para assistir por dias, aulas profundas, não! São aulas rápidas, muito práticas e voltadas para a solução. Durante 21 dias, uma aula vai ser liberada por dia. Aulas de 15 minutos, no máximo 30 minutos. Ou seja, você vai separar todos os dias alguns minutos até. E durante essa aula, você vai ter acesso a métodos e ferramentas que ninguém nunca te falou sobre para você parar de procrastinar. E por que eu tenho tanta certeza que o protocolo é aquilo que você precisava? Porque eu já fui você. Eu já fiz o lugar que você tá. Eu fui uma pessoa cheia de sonhos, cheia de objetivos, mas que fui durante anos da minha vida paralisada por conta da procrastinação. Eu procrastinava durante dias e semanas inteiras sem conseguir fazer nenhum item da minha lista de afazeres.
Eu era uma das pessoas mais procrastinadoras que eu já conheci na minha vida. Só que quando eu coloquei em prática o método, coloquei em prática as ferramentas certas, eu consegui me libertar da procrastinação. E eu peguei todo o método que qualquer pessoa que colocar em prática vai se libertar. Você não vai procrastinar ele. Na verdade, esse, na minha opinião, deveria ser a primeira coisa que qualquer pessoa faz. Porque uma vez que você faz o protocolo, você nunca mais vai procrastinar nenhum outro curso, nenhum outro treinamento e nada mais que você companhia na sua vida. Essa é a oportunidade que você tem de entrar no protocolo. Essa oportunidade que você tem, em menos de um mês, transformar toda a sua história, a sua produtividade e a maneira que você vive os seus dias. Você vai conseguir produzir mais em menos tempo, se cansar menos e ter muito mais resultado. E se você quer descobrir como acessar o protocolo, eu preciso que você tome uma decisão agora. Clica aqui agora no link que tá na descrição ou no comentário fixado. Clica nesse link e se inscreve. Júlia, por quê? Porque se você continuar procrastinando, você nunca vai mudar a sua vida. Se você sair desse vídeo sem tomar essa decisão, sem clicar nesse link, você vai continuar procrastinando hoje, frustrado hoje, seus sonhos vão continuar distantes de você. E esse futuro que você tanto gostaria de viver, eu posso te garantir que ele não vai ser alcançado. Por quê? Porque quem procrastina não alcança a vida dos sonhos, quem procrastina não alcança a vida que você quer dizer. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Clica aqui agora para descobrir como se inscrever no protocolo. Esse é o momento de tomar a decisão. Clica aqui no link da descrição e eu te vejo dentro do protocolo de 20 minutos que vai mudar a sua história. Eu sou a Júlia Vieira e eu prometo que eu não vou largar a sua mão. A partir de agora, eu estou junto com você, na sua caminhada até a vida de mais alta produtividade e performance.